quero que você abra sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um livro em que traz uma escrita que Abacuque nem é tão conhecido, né? É um profeta de um momento muito difícil. Difícil porque ele vive num contexto de transição de governo, mas os governos, eles são governos que mantêm um momento muito difícil, né? De escassez, momento de opressão, e momento que leva a uma consequência muito trágica. Consequência que o povo começa a passar necessidades, o povo é saqueado. Então, principalmente o judeu passa por um momento muito difícil. Então, quando a gente lê Abacuque, é nesse contexto muito difícil, né? Um contexto de dificuldade e superação. Mas é tão interessante que o versículo 19 do capítulo 3, o livro de Abacuque termina assim. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Olha como ele termina o texto. Ele diz assim, ó: o Senhor é a minha força. Contexto difícil, viu? De adversidades. É aqui que a gente lê, né, aquele texto em que, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, né? Porque ele fala que não tem mais semente, não tem mais fruto, não tem mais nada, mas ele fala, mas todavia, eu continuo na presença de Deus, amém? É nesse contexto, por isso que esse livro é um livro de superação, é um livro que ensina que tudo é possível ao que crê, amém? É um livro em que realmente nos ensina a andar por cima. Olha o que ele diz assim, ó: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como das corças, e me faz andar sobre os lugares altos, amém? Parece que, se eu ler só que eu começar de trás para frente, parece que eu vou ler um livro, né, aqui de Abacuque, um texto que fala de vitórias, de sucesso, né, que tudo que ele fez deu certo. Porque o término dele, ele fala que o Senhor é a força dele. E ele ainda fala que temer a Deus e estar na presença do Senhor, ele o faz andar em lugares altos. Superação, né, a corça que sai saltando e consegue atravessar longos caminhos, ele usa isso como exemplo. Ele fala, olha, o Senhor é a minha força e Ele me faz andar sobre lugares altos. Lugares altos não é posições, não é Deus vai me colocar por cabeça, não por causa, não é nada disso. É quando se fala lugares altos, é alguém que consegue viver acima daquela situação tão adversa. É alguém que consegue ver na fé que Deus está com ele. E é alguém que consegue enxergar que há momentos que são momentos de passagens, mas que Deus vem realmente ao nosso encontro. Amém? Curve sua cabeça só um instante. Senhor, nessa manhã, nós queremos ouvir e entender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Nós também podemos andar em lugares altos. Não significa ter uma posse muito boa financeira, não é nada disso. Mas é alguém que consegue ter paz em meio a qualquer situação. É alguém que consegue estar bem, porque sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo que o cenário esteja difícil. É alguém que supera. É alguém que tem realmente força para seguir.
mesmo nas adversidades. Por isso que esse texto, o que Abacuque descreve para nós, é que é possível viver por fé e não por vista, não por aquilo que você vê. E há uma grande diferença nisso. Quem vive pela fé, a fé é aquilo que ainda não aconteceu. Quando você ora a Deus e pede a Deus que te abençoe, que te dê saúde, não é? Que os seus filhos sejam libertos. Quando você ora e pede a Deus algo, aquilo que você deseja está lá na frente, isso é fundamentado na fé. Você não está vivendo aquilo ainda, mas você acredita que é possível. Isso é viver da fé. E Abacuque convida a ter essa experiência, porque ele fala, olha, aonde ele está vivendo, ele fala, aqui não tem mais semente nenhuma, não tem mais nem como plantar, as árvores não dão mais o fruto, a figueira não floresce, a oliveira não tem dado os seus frutos. Ele fala aqui, o contexto é muito difícil, não é possível viver pelo que você enxerga. Imagina o cenário de seca, imagina o cenário em que a agricultura não vai para frente, as pessoas estão passando necessidade, os animais não têm água, não têm como sobreviver, é um cenário devastador. E ele fala, aqui não é possível viver pelo cenário, é preciso viver pela fé. E quando você lê o livro de Abacuque, ao momento em que ele ora, está orando, e as coisas não acontecem, ele fala, Senhor, né, até quando? Por que eu estou vivendo isso? Por que esse silêncio? É um momento sim de dúvida, em que a fé é colocada em xeque. Mas quando chega no último versículo, como se fosse a conclusão, ou a experiência que passou, ele fala, o Senhor é a minha força, amém? Porque ele consegue passar por essas adversidades. E ele fala, o Senhor é a minha força. E ele fala, e torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Ele está numa situação adversa, mas a fé o coloca lá na frente. Ele está numa situação que é insustentável, mas a fé o coloca acima daquela situação, porque na concepção dele, ele tem plena certeza que Deus está no controle, e que a seca vai passar, e que aquela árvore que não está produzindo, ele tem certeza que ainda haverá aquela árvore cheia de frutos. Ele tem certeza que o celeiro que não tem mais nada, ele sabe que aquele celeiro chegará um momento que estará repleto de sementes, para ser plantado e depois colhido. Ele sabe que a mudança virá. A fé é isso, é alguém que vive por aquilo que ainda não viu, mas sabe que é muito difícil acontecer isso. A maioria vive pelaquilo que vê, pelo cenário do momento. A maioria vive e age e toma todas as suas decisões em relação ao cenário. Não é acima, não é em lugares altos, mas é no patamar em que o cenário é muito difícil. Ele sabe, as pessoas que estão ali poderiam até conversar com ele e falar, Abacuque, olha, não adianta, isso aí não tem mais jeito não, nós vamos morrer nessa condição, olha a seca, olha isso, Deus nos abandonou, larga disso, acaba com isso, Deus não está ouvindo. E muitos poderiam falar, Deus nem existe, mas Ele está em lugares altos, Ele está fundamentado na fé, Ele está num cenário adverso, mas Ele tem uma crença, Ele tem fé, Ele sabe que Deus age, Ele sabe que Deus ouve, Ele sabe que aquele cenário é passageiro, mas a fé, ela é para sempre. É um ensinamento belo, viu? É um livro que mostra um contexto tão bom, porque se eu chegar aqui, e ler uma palavra que na vida tudo dá certo, que é uma beleza, nós não vamos nos identificar com isso. Mas quando eu vejo o livro de Abacuque, e ele fala que as diversidades de reinos, de tantas coisas são tão difíceis, mas ele fala que o Senhor tem
mantido ele firme. O Senhor tem o colocado em lugares altos. Mesmo na escassez, Deus tem sustentado. Deus tem ensinado. Deus tem conduzido. Amém? Deus tem sido realmente fiel e verdadeiro. Aleluia! E aí eu quero dizer para você, mesmo nesse cenário que não tinha mais frutos, não tinha semente, não tinha mais o que olhar e falar, isso aqui está dando certo, tem um sinal bom, alguma coisa está mudando, nada acontecia, mas ele permanecia buscando a Deus. Isso não pode mudar. Ele permanecia clamando, ele não parava. E olha que o contexto é totalmente diferente da maioria de nós. Quando começam nessas adversidades, a nossa primeira decisão é parar. É falar, realmente Deus não está me ouvindo. Deus não quer saber de mim. Deus me abandonou. Eu tento, não dá certo. A maioria de nós é esse contexto que nós temos. Porque parece que é a primeira porta que se abre. Porque a porta da resistência, da resiliência, que é alguém passar por algo tão difícil, mas superar. Não superar por ele mesmo. Porque ele descreve no último versículo que o Senhor é a minha força. É como se ele falasse, rapaz, passei por uma aqui. Seca, trocas de governo, umas adversidades, injustiças, tantas coisas aconteceram, perseguições, saquearam, tantas coisas injustas que aconteceram, mas ele fala, o Senhor me sustentou, o Senhor tem sido a minha força. Se o governo é injusto, Deus tem me sustentado. Se alguém tem me enganado, Deus tem restituído e tem me sustentado. Aleluia. Aí você pega um contexto desse e fala, alguém que se abriga em Deus, alguém que está fundamentado na fé, é alguém que está guardado, é alguém que está protegido pela provisão de Deus. E é esse o nosso lugar. O nosso lugar não é em lugares baixos. Entenda-se, esses lugares baixos é envolvido nos problemas ali, está totalmente sufocado, soterrado pelos problemas. Mas a corça, o que ela faz? Ela vai andando em saltos. Ela dá saltos onde não consegue andar. E os saltos faz com que ela vá mais rápido, mais longe. Por isso que nessa manhã, aleluias, nessa manhã, independente do que você esteja passando, Deus é poderoso para te colocar em lugares altos, acima dos problemas, das condições adversas. Quando muda o foco e o cenário, a visão é outra, viu? Não sei se você já teve essa experiência. O meu tio trabalhava no Senai, lá do centro, e lá tinha um prédio gigantesco. E aí o meu tio, ele levava a gente lá no final do ano, e nós subíamos naquele prédio gigantesco, não lembro quantos andares, porque eu era muito novo, e lá de cima a gente via toda a cidade. Era uma visão assim, notável, né? Você olhava os carros pequenos, tudo, a visão é outra, é tão diferente. Você fala, lá embaixo, você está envolvido em tantas coisas, aqui de cima, a visão é outra. Sabe o que é, irmãos? Os problemas nos cegam, nos envolvem, e a gente não consegue enxergar a Deus. Por isso que é como Abacuque fala assim, olha, Deus me tirou desse contexto que eu estava envolvido, e me colocou em lugares altos, e daqui eu consigo ver a provisão dEle, daqui eu consigo ver que tudo isso é passageiro, e eu permaneço no controle de Deus. Aqui Deus está me fortalecendo, o foco é outro, não é no cenário que eu estou olhando e ver que tudo vai dar errado, não, aqui eu vejo que Deus vai trazer algo novo, aqui eu vejo novas possibilidades. Deus pode fazer isso conosco também, porque Ele é o mesmo, amém? O que temos que fazer é continuar clamando, orando, buscando. Nós não podemos parar, não podemos desistir, aleluia.
E o ponto que é tão importante quando lê Abacuque, faça isso depois, é que em momento algum ele dá lugar à dúvida. Não deixa a semente da dúvida nascer no teu coração, não. Alguém fala, a sua condição, Deus não existe. Aí você sai de lá e fala, será que não existe? E lançou uma semente. Aquela dúvida começa a nascer no teu coração. Sabe quando acontece em casa? A minha mãe, ela dividia o serviço, ó, você arruma isso, seu irmão arruma aquilo, e a gente ia fazer. E aí minha mãe falava, você já fez tal coisa? Fiz, mãe, fiz. Tem certeza? Vou lá olhar. Esse vou olhar, já dava dúvida, não dá? Eu falava, mãe, peraí, deixa eu ver de novo se está tudo certo. Já dá uma dúvida. Você fez mesmo? Essa dúvida que começa a nascer no coração, ela começa a nos causar uma incredulidade. Ela nos tira da fé e coloca no cenário em que estamos vivendo, na situação adversa em que estamos vivendo, aleluia. A dúvida, ela faz com que nós não ouvimos a Deus. A dúvida, ela faz com que a gente não acredite em mudanças. E a gente acha que a única mudança que pode acontecer é para pior, porque a dúvida nasce no nosso coração. Por isso que nessa manhã, essa palavra, Deus quer que nós andamos em lugares altos. Alto significa na presença de Deus, significa ser firmado na fé, significa saber que a situação pode não estar boa hoje ou amanhã, sei lá como que você está, mas eu tenho certeza que eu estou fundamentado em Deus, e Deus, Ele vai me conduzir, aleluia. Eu não vou deixar nascer dúvida no meu coração, porque quando chegar lá no fim de tudo isso, eu quero falar como Abacuque, o Senhor é a minha força, aleluia. Olhar para trás e passei por tudo isso, mas sabe o que Deus fez? Deus me colocou em lugares altos, Deus me sustentou, Deus me conduziu, aleluia. E hoje eu posso, aleluia, hoje eu posso ter certeza que Ele realmente vive. Eu sei que Ele me sustenta, aleluia. Tem um salmo, que é o Salmo 42, quer ver? Vai lá no Salmo 42, no versículo 1. Salmo 42 diz assim: como a corça, ou outras versões diz, como o servo, que é a mesma coisa, anseia pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista fala assim, olha, a água é essencial à vida. E sabe que tem uma história dos servos, da corça, que o que ela faz? É um animal que precisa muito de água, porque se ela ficar desidratada, o pelo, o couro, começa a exalar um cheiro forte, e esse cheiro é facilmente observado pelos predadores. Então a água é tanto para hidratá-la, quanto também para camuflar, livrá-la do inimigo. Por isso que o salmista fala assim, como a corça, assim como o servo, ele vai para as correntes de água, para satisfazer a sua sede, para viver, lógico que precisa, mas também para ficar camuflado, distante do inimigo, dos predadores. Ele fala assim, Senhor, eu também preciso de Ti. Por que nós precisamos? Jesus fala que Ele é fonte de água viva. Tem um texto que Jesus fala na festa, olha, quem quiser beber de mim, venha e beba. Porque Jesus nos quer alimentados pela fé, firmados nele, aleluia. Por isso que nessa manhã, em nome de Jesus, ficar bem, independente da circunstância,
independente do que você esteja vivendo, Deus é poderoso para isso, viu? Aleluia! A corça foge do predador, mas quando ela encontra correntes de água, ela sacia a sede, ela molha os seus pelos, e agora ela está preparada para sair saltando, pulando em lugares altos, nas montanhas. Ela está preparada para se abrigar, para se esconder dos predadores, porque a água renovou, porque a água deu novas condições. Presta atenção nessa manhã, aleluia. A situação que você vive, distanciar de Deus, é se aproximar do inimigo, aleluia, e não é o nosso lugar. Nós precisamos de Deus, como o salmista diz: assim como a corça vai procurar as correntes de água, Senhor, a minha alma suspira por ti, aleluia. Estou num momento ruim, mas me abrigo em Deus, a minha alma está segura, eu estou abrigado nele, e não abro mão da presença de Deus, aleluia. A gente passa a vida toda ouvindo isso, a gente passa o tempo todo ouvindo pregações, palavras, que Deus está de braços abertos. Em momento algum Deus falou que teríamos ausências de problemas, não. E Abacuque está falando e sabia disso. E Deus conhece que no momento de dúvida ele fala: Senhor, por que não ouve a oração? Por que não nos atende? Por que não para toda essa injustiça? Ele clama por isso, aleluia. Mas lá na alma dele, ele está seguro, porque ele sabe que Deus é com ele. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, no final todos nós vamos para correntes de água. Mas qual água estamos bebendo? Será que é a água que dá sede rapidamente? Será que é a água da dúvida? Será que é a água da desistência? Será que é a água do pessimismo? Que é essa água que você bebe e fala: sou um coitado mesmo, a minha vida, ninguém me ajuda. Não, é uma água, parece que você é a pior pessoa do mundo. Espera aí, Deus não te chamou para isso. Se está se sentindo assim, é a ausência de Deus. Precisa beber da água, a água que jamais terá sede, aleluia. Precisa beber da água para a vida eterna, aleluia. Precisa permanecer na presença de Deus, e a gente pode orar e pedir isso a Deus, irmãos. Assim como a corça anseia por correntes de água, fala para Deus: eu preciso mais de ti, Senhor. Eu preciso me abrigar em ti, Senhor. Eu preciso estar acima desses problemas para enxergar a tua glória, a tua bondade, a tua fidelidade, para viver embaixo da tua provisão e entender que o Senhor tem me sustentado. Aleluia! O profeta Abacuque chega no final, ele fala: olha, transição de governo, passei fome, secas, injustiças, porque eram saqueados, mas mesmo assim, tudo isso que passei, o Senhor continua sendo a minha força. Continua. O Senhor continua me provendo, me livrando. Aliás, Ele nem me deixou me envolver com tanta coisa aqui, porque Ele me colocou em lugares altos. Acima de tudo isso, eu consigo ver a bondade de Deus. Eu consigo ver a provisão de Deus. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer nessa manhã? Está lá envolvido nos problemas assim, ó. Ele vai pegar e vai tirar e vai falar: olha a bondade de Deus. Olha que tudo isso é passageiro. Olha que tudo isso não tem poder e Deus tem te sustentado. Olha como Deus tem te guardado e te poupado, aleluia. Assim como a corça, aleluia, salta e está em lugares altos, você é guardado por Deus, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Eu quero que você abra lá em João no capítulo 7.
João capítulo 7, versículo 37. Olha o que aconteceu aqui. Havia uma festa naquele lugar. É o convite para nós também, viu? E olha o que diz aqui nessa festa, João capítulo 7, versículo 37 diz assim, ó: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou. Quem clamou, gente? Jesus clamou. E ele falou assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está na festa e fica em pé e clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que água você tem bebido? Em que fonte você tem se alimentado? Em que fonte você está buscando água? Em que fonte? Porque há uma fonte nessa manhã aqui nesse lugar. Essa festa em que todos estão celebrando, em que todos estão ali para regozijar, e eles têm uma oportunidade, porque Jesus fica de pé ali e fala: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nessa manhã, irmãos, irmãs, presta atenção, os dias estão se acabando, a situação vai se apertando, viu? E nós, os cristãos, precisamos estar abrigados em Deus. A nossa escape não virá de um dia para o outro, não é assim não. Nós precisamos nos abrigar na fé. Olha para a tua casa nessa manhã e veja, reconheça que Deus está sustentando, que Deus está guardando, aleluia. Olha, em meio a tantas reclamações que a gente faz dia após dia, que isso não deu certo, aquilo deu errado, Deus me abandonou, Deus não fez. Olha, e veja que Deus está te conduzindo, aleluia. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus está te sustentando, aleluia. Mas Ele quer te colocar no novo patamar nessa manhã, aleluia. Quer te tirar dessa muvuca, dos problemas, de tanta coisa que está te sufocando, aleluia. Deus quer fazer-nos andar em lugares altos, aleluia. Como fez Abacuque, aleluia. Mas homem, como você sobreviveu? Olha a seca, olha os governos, olha a injustiça, olha tanta coisa. E Ele está olhando, na verdade, é para Deus, aleluia. Como você pode falar em Deus, num contexto desse? Como você pensa que Deus te ouve? Você sendo assim, Deus te abandonou, não te ouve. Mas Abacuque fala: o Senhor é a minha força não está nas condições favoráveis, a minha força está em Deus, aleluia, aleluia. Porque o terreno é árido, tem lugar que não dá para andar, e aí a corça salta e avança, a velocidade é tremenda, o predador não consegue pegar, aqueles saltos são estratégicos. Eu quero declarar na sua vida nessa manhã, amém? Pela fé, espiritualmente, é uma palavra profética nessa manhã. Deus está preparando os teus pés, as tuas pernas, aleluia. Sabe por quê? Deus fala nessa manhã: chega de arrastar, chega de arrastar, porque agora vai saltando como a corça, aleluia. Porque agora, aleluia, você moverá, porque Deus vai te conduzir, aleluia. Imagina a cena, Abacuque orando, clamando: Deus, tem misericórdia. As plantas não dão mais nada, não tem mais o que comer, aleluia. E aí ele sabe que Deus tem sustentado ele, e que Deus tem feito mover, acima de todas aquelas situações adversas. Eu quero falar para você nessa manhã:
Pega parte dessa pregação. A sua parte é não desistir. A sua parte é beber da fonte que vem de Deus. Beber da fonte que acrescenta fé. Beber da fonte que é Jesus, aleluia. Beber da fonte e saber que dia a dia Ele vai agindo, Ele vai conduzindo. É saber que jamais Ele nos abandonará, aleluia. A festa estava acontecendo. A palavra diz que Jesus fica de pé e o convite é para todos. Quem tem sede, venha e beba, aleluia. O convite não é exclusivo para alguns, não faz acepção de pessoas, mas o convite é para todo aquele que não aguenta mais beber de fonte que só traz preocupação, beber de fonte águas amargas que tem causado tanto dano, beber de fontes que são intragáveis, porque são situações insolúveis, tão difíceis, beber de fontes que a cada dia parece que você está pior. Em nome de Jesus, dessa manhã, Deus vai entrar com providência, mas a decisão é sua. Precisa beber da fonte, e a fonte é Jesus, aleluia. A fonte é Jesus. O livro de Abacuque é uma superação tremenda. Parece o livro de Jó. Parece que é alguém que vai desistir. Mas ele fala que o Senhor tem sustentado e tem colocado acima de todas aquelas coisas. Aleluias. Sabe que aqui em Paranapiacaba tem uma cidade ali que é histórica, que foi ali que eles começaram as vias férreas, né? Vou fazer propaganda aqui. Quem não foi, vá lá, é muito bonita a cidade. Paranapiacaba é aqui em Santo André. E é uma cidade histórica, porque lá muitos ingleses vieram para lá, na época, e vieram para ensinar como fazer as vias férreas, como começar a fazer o transporte em trilhos. E ali ficou uma cidade histórica, porque eles montaram uma cidade para receber os ingleses, e eles moravam lá e faziam toda a história. E lá em cima, no alto, tem o casarão. Diz que o casarão era do engenheiro-chefe ali. E ali, o casarão é um museu, você pode até ir lá e visitar. É estratégico. Aonde ele olha, dá para ver. Se ele olha por essa janela, ele vê. Para onde ele olhar, eles veem. Dá para ele enxergar onde as pessoas estão trabalhando, o que eles estão fazendo. Inclusive, muitos falam que é dali que surgiu aquela história, ou aquela frase, só para inglês ver. Porque uns fingiam que estavam trabalhando ali, falaram, por quê? Só para o inglês ver, porque ele está lá olhando quem está trabalhando. Porque eles montam, e é estratégico. Quando alguém monta uma empresa e põe lá e quer ver todo o pavilhão, todo o seu pátio, ele coloca uma sala acima e fica lá. A gente sabe disso, porque são locais estratégicos. É uma visão diferente, é uma visão do todo. A visão minimizada é uma visão pobre, é uma visão que parece que nós parecemos que somos uma formiga, não menosprezando, mas em condição de tamanho. E é isso que essa condição faz conosco. Nós nos sentimos tão frágeis, insignificantes e pequenos, que nós perdemos a força. Por isso que Deus quer nos tirar desse contexto, viu? Para te colocar no lugar estratégico, naquela casa que você consegue ver mais longe, e você consegue enxergar que tem horizontes à frente para você avançar, para você conquistar, aleluia. Deus quer te tirar de lá e te pôr em lugares altos, para você entender, aleluia, que o que Ele tem para você é muito grande, não é pequeno, não é minimizado, e que Deus te dá condições, aleluia. Não há problema nenhum se sentir frágil, mas o duro é ser frágil e sozinho, aí acabou, está destruído. Mas se você é frágil e bebe da fonte que é Jesus, está firmado na fé, e sabe o que está acontecendo, mas sabe que Deus está agindo na sua vida. Você sabe que Deus ouve as suas orações, você sabe que Deus faz o melhor, amém?
Você sabe que há momentos que a gente passa porque Deus está nos ensinando, nos conduzindo. Como é bom ter respostas imediatas, como é bom, e a gente ora, às vezes fala assim, Senhor, fala comigo, o que eu faço, e Deus não fala nada, e a gente fica lá, naquela condição, parece que estamos abandonados. Não, Ele está sustentando, Ele está ensinando. Quando a gente liga o GPS, e Ele fala, siga em frente, 30 quilômetros, Ele vai ficar falando, siga em frente 30 quilômetros, senão você para ele e taca na parede, não aguenta. Mas ele fala, siga em frente 30 quilômetros. Ali você sabe que vai andar bastante, está andando. Lá na frente, quando ele fala, olha, a 5 quilômetros vai entrar à direita. A 2 quilômetros, a 1 quilômetro, 500 metros. Ele vai falando quando está aproximando. Se Deus não falou, continue no mesmo sentido. Amém? Não é para mudar, continue no mesmo sentido. Vá em frente. Mas nessa manhã, o convite do Espírito Santo é que, se você desejar, Ele vai nos tirar de todo esse contexto e vai nos colocar em lugares altos. É ampliar a visão, é abrir a mente, é se abrigar em Deus. É mesmo no contexto você não ser envolvido, não pelo que você está vendo ou vivendo, mas pela fé. A fé é o que ainda não aconteceu. É olhar por uma árvore que não tem nenhum fruto e entender que dias posteriores aquela árvore será tão frutífera. E aí você já prepara as bacias para pegar as frutas daquela árvore. E alguém vai falar, você está maluco, a árvore está seca, não tem uma frutinha, não tem nem flor. Antes do fruto vem a flor, não tem nem flor. Você fala, mas eu não estou olhando pelo que eu vejo, eu estou enxergando pela fé, aleluia, e pela minha fé, eu preciso de mais bacias, porque essas serão poucas, porque eu sei que Deus vai agir, aleluia. É uma forma de concepção, de mudança. Por isso que Abacuque, não tem muita descrição sobre o profeta Abacuque, mas é um contexto maravilhoso. Ele fala que o Senhor é a minha força, e Ele me faz andar por lugares altos. Parece a fala de um empresário, né? Parece a fala de um rei, estou andando em lugares altos. Não, mas é a pior escassez que ele já passou. Mas Deus me colocou em lugares altos. Daqui eu consigo enxergar que tudo isso é passageiro. Daqui eu consigo enxergar que Deus continua no controle de todas as coisas. Daqui eu consigo sentir a presença dEle. Daqui eu consigo enxergar com a fé, não com o que está acontecendo. Daqui eu consigo entender que lá na frente tem horizontes, tem conquistas. E depois eu vou entender tudo, aleluia, porque Deus está no controle, aleluia. Não desista, minha irmã, meu irmão, porque quando chegar lá no final, no livro, no contexto final, a gente precisa declarar, o Senhor é minha força, aleluia. Eu passei por tudo isso, porque Ele me fez andar como a corça, lembra da corça? Ele me fez andar em lugares altos, aleluia. Enquanto alguém estava sufocado nos problemas, Deus me pôs por cima, para que eu andasse, aleluia, e conseguisse avançar nos tropeços, nas adversidades. Ele me sustentou, e eu consegui avançar, aleluia. E eu tenho convicção, viu? Eu só passei porque Ele é fiel. Eu só passei porque Ele é zeloso. Eu só passei porque Ele é minha força. Eu só passei porque eu fui lá na fonte e eu bebi da água, aleluia. Aquela água, aleluia, ela me sustentou, ela me fortaleceu. Aquela água me deu fé, aquela água firmou os meus pés e eu pude passar, em nome de Jesus. Ah, Deus, há uma unção aqui nessa manhã, aleluia.
Deus vai trazer virada na vida de muitas pessoas aqui nessa manhã. Aleluia! Tem pessoas aqui que a história está igual de Abacuque, mas vai ser um final igual ao dele também. Vai falar: Deus me sustentou. Aleluia! E vamos até nos envergonhar dos comentários. Porque quando você está nos problemas, sabe qual é o comentário? Ninguém me ajuda, me abandonou, o outro virou a cara para mim, o outro foi injusto. Esses comentários. Estou bebendo a água do outro, estou bebendo a água da injustiça, estou bebendo a água do ódio, da raiva, da intriga. Estou bebendo aquela água que só me faz cada dia mal. E Jesus fica de pé e fala: quem tem sede, venha e beba da água. Aleluia. Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quer beber da fonte nessa manhã? A fonte da palavra de Deus. Essa palavra. Porque Abacuque falou: o Senhor é a minha força.